Bom dia, com alegria, para você que acordou cedo aí para ter a nossa companhia, que maravilha! Olha, desde já eu quero agradecer você que acompanhou, que nos acompanhou essa série de Criando Filhos Obedientes ou Como Criar Filhos Obedientes. Quero te agradecer e hoje nós temos a nossa última mensagem das 5, que é a vara da disciplina. É legal, eu também gosto dessa. Agora, deixa eu te dizer, apesar da expressão bíblica ser a vara da disciplina, é porque nos tempos bíblicos se usava mesmo um galinho de goiabeira, se usava uma varinha para dar o corretivo naquela criança que era rebelde, né? O teimoso, né? O cabeça dura. Então, mas eu costumo dizer que eu sou contra a violência. Apesar da Bíblia usar essa palavra, ela não está estimulando a violência, como alguns pensam. Alguns pensam que a Bíblia está estimulando a violência. Só que não. Ela não está estimulando a violência, ela não está estimulando o espancamento. Eu sou completamente contra o espancamento. Eu criei 3 filhas e eu não tenho lembrança nenhuma que tenha espancado nenhuma delas, né? Então, espancamento, sou contra, tá certo? Mas sou a favor do corretivo. Eu costumo dizer que é preciso uma criança ela ter um espírito de rebeldia muito grande, porque depois que ela aprende com o exemplo dos pais, ela olha para os pais e elas veem como foi que eles fizeram certo e aí ela faz certo também, né? Então, ela já teve o bom exemplo dos pais, ela já aprendeu com os elogios, ela já foi corrigida com os elogios, ela já foi corrigida com cortes de privilégio, ela já foi corrigida com a liberdade limitada, então não sobrou quase nada para a vara da disciplina. E eu te digo isso com experiência própria. As nossas filhas, a vara foi usada quase nada para discipliná-las. Por quê? Porque elas tiveram toda essa sequência de correção. Então a vara ficou por último. Por isso que nessa série eu deixei a vara da disciplina por último, porque ela é os extremos. É o último recurso, vamos dizer assim. Porque geralmente quando você faz todos esses 4 processos aqui, o 5º você nem precisa fazer. Mas, se necessário for, porque tem uns seres humanos que eles têm um espírito de rebeldia muito forte, aí você usa, mas nada de espancamento, porque a Bíblia recomenda, ela diz que os pais devem corrigir os filhos com a vara, mas não te excedas a ponto de matar, porque o ser humano, o homem de grande ira, tem de sofrer o dano. Então, se você espancar o seu filho ou a sua filha, Deus vai te cobrar. Vai chegar um dia que você vai ter que sentar cara a cara com Deus e aí você vai prestar conta do espancamento que você fez ao seu filho. Então, estou aqui falando para você
de corretivo disciplinar. Não estou falando de espancamento. Eu sou contra o espancamento, Deus é contra o espancamento. Eu sei que no Brasil foi criado uma chamada lei da palmada, mas é porque geralmente os seres humanos que não têm intimidade com Deus, ou é tudo ou é nada. Então eles criaram a lei da palmada porque eles viam que as pessoas se excediam. Então, em vez de apenas fazer um pequeno corretivo na criança, aí já se excedia, já espancava, e aí criaram a lei da palmada. Mas Deus não criou ainda a lei da palmada. Ou seja, Deus criou a lei da palmada sim. Só que é só da palmada, não é do espancamento. Tá bom? Então, eu costumo sempre dizer isso, que se você corrigir o seu filho com o exemplo e com toda essa série que nós apresentamos para você, essas 4 mensagens dessa série, o último que ficou, não ficou quase para nada. A vara da disciplina tem que usar. Eu lembro que em 1900 antigamente, os nossos pais, né? Por exemplo, aqueles que nasceram, eu sou de 63, né? Então os que nasceram aí nessa época de 1963, eles sabiam, né, que os pais usavam uma chamada palmatória. Então eles tiravam uma ripinha, aí faziam algo redondinho assim, parecia uma colher, e aí eles davam no colégio, né, nos colégios, no colégio que eu estudei, tinha palmatória. A diretora, a professora tinha a autorização dos pais para dar o corretivo na criança. Mas isso aí foi abolido, foi extinto e hoje não existe mais, né? Talvez seja por isso que tem muitos alunos batendo no professor. Então tinha a autorização dos pais para fazer o corretivo na criança. Agora, era só o corretivo, eu vou sempre insistir nisso, era só o corretivo, não era espancamento, né? Então, Deus quer que os seus filhos sejam os melhores filhos do mundo. Deus quer que os seus filhos sejam os melhores filhos do mundo. E Ele sabe que em alguns extremos é necessário usar a vara da correção, usar a vara da disciplina. Tem texto bíblico que ele diz que se você usar a disciplina com a vara, você pode salvar até o seu filho da morte. Porque tem uns que precisa pegar realmente um cipózinho, que é para poder ele não correr para a pista de rolamento e ser atropelado, né? Eu estou usando isso aí, mas tem tantos outros exemplos, né? Então a vara da disciplina pode até salvar o seu filho da morte, né? Então Deus recomenda que a gente use com moderação, use com disciplina, você mesmo. Você que está disciplinando, precisa ser disciplinado também, né? E Deus diz, se você for além da disciplina, se você for além do dever, nesse caso, Ele vai prestar conta com você. Ele vai lhe chamar para uma prestação de conta. Ele diz isso, né? A Bíblia fala de maneira assim mais técnica, né? Então ela diz, não tinha sedas a ponto de matar, porque o homem de grande ira tem de sofrer o dano. Então, os nossos filhos não devem se tornar apenas saco de pancada para poder a gente desabafar e jogar todo o nosso ódio em cima da nossa criança, do nosso filho. Isso é erro, isso é crime, isso é pecado. Então, você nunca pode corrigir o seu filho com raiva. Porque se você corrigir o seu filho com raiva, vai dar nisso. Você pode se exceder, porque você é humano, você é humana. Então você vai se exceder. Então deixa a raiva passar primeiro. Você está com raiva? Tá, mas deixa a raiva passar. E eu ainda vou mais longe. Não deixe só a raiva passar. Se ajoelhe dentro do seu quarto, dobre o joelho e tenha uma conversa com Deus antes de ter a conversa com seu filho. Dobre o seu joelho dentro do quarto, converse com Deus, diga, Senhor, eu quero
corrigir o meu filho com a vara da correção, da disciplina. E eu quero receber de ti agora a instrução necessária, porque eu não quero corrigir o meu filho de maneira que depois eu tenha que prestar conta diante de ti. Tá certo? Então, ore antes de ter uma conversa com o seu filho ou com a sua criança, tenha primeiro com Deus. Converse com ele sobre o assunto. Vai ver que Deus até pode dizer para você: não use a vara hoje não. Tem um outro meio aqui. E aí ele pode usar outro meio. E Deus é criativo, Deus é muito dinâmico, né? Então, o nosso conselho para a vara da correção é que você tenha sempre a orientação de Deus como o seu norte. Tenha sempre a orientação de Deus como o seu ponto alto. Tá bom? Então, não deixe de consultar Deus antes de corrigir o seu filho. Porque, afinal das contas, você é filho de alguém. Você é filho de Deus. Que você vai corrigir o seu filho, que ele nem seu é. Ele é também de Deus. Ele pode ser um filho de Deus. Se você espancar o filho de Deus, Deus pode pedir conta de você. Ele vai sentar com você e aí você vai ver que o tribunal de Deus não dá mole para ninguém não, tá bom? Então, fique atento, fique de olho e siga as instruções de Deus. Todas as instruções que Deus te deu na Bíblia, nessa série que eu fiz ela para compartilhar com você e ajudar você a criar filhos obedientes. Então, que você esteja sempre em oração a Deus, pedindo a orientação dele e não fuja da orientação dele. Porque no capítulo 6 do livro de Gênesis, o último versículo do capítulo 6 diz: e Noé fez tudo como Deus mandou. Então você, como pai, deve corrigir o seu filho da forma que Deus ensinou, da forma que Deus mandou. Nada diferente disso. Tá bom? Então, Deus possa abençoar você, lhe dando sucesso para criar os seus filhos de forma obediente. Esse versículo, ele é muito legal. Esse versículo de Provérbios 29, de 15 a 17. Então depois você pode ler ele com calma, leia ele em casa, em duas ou três traduções das Escrituras, da Bíblia, e você receberá de Deus as instruções necessárias para ser um pai vitorioso. A Bíblia diz que quando você educa e ensina a criança bem, do jeito que ele mandou, ele vai lhe dar muitas alegrias. Esse filho, no futuro, quando ele crescer, ele vai lhe dar muitas alegrias. O pai ou a mãe que tem um filho bem criado, ele tem constante alegria no coração. Então que Deus te dê vida feliz, com alegria, produzida pela vida dos seus filhos. Tá bom? E não tenha medo de gerar filhos em qualquer tempo da história da humanidade. Porque essa palavra é poderosa para fazer o seu filho abençoado em qualquer tempo, em qualquer geração do nosso planeta. Tá bom? Que Deus te abençoe e eu te aguardo terça-feira próxima, se Deus quiser, às 6 da manhã, com a nossa próxima série, tá bom? Que Deus te abençoe muito e sempre. Acabou!